Bom dia, pessoal, na paz do Senhor Jesus. Guimarães de novo aqui em mais um Pedal com Fé. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. E vamos lá, suar a camisa. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus de novo, de volta aqui com o Pedal com Fé. Hoje nós estaremos pensando, como falei, sobre algo muito importante, que hoje estão falando na TV, né? Inclusive é uma emissora que está fazendo aí uma pesquisa, né? Na verdade, o brasileiro falar que tipo de país que ele quer, né, para o futuro. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. A Bíblia tem um salmo que diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente está ouvindo e vendo aí muita gente falar nessa pesquisa, né? O Brasil que quer, o Brasil que almeja, o Brasil que pretende ter, né? O Brasil dos sonhos dessas pessoas, o que é justo. Vou começar aqui com Guimarães, ele vai dizer alguma coisa a respeito disso. Nós vamos dizer também não só o Brasil que a gente almeja, né, mas o que de fato o Brasil está precisando. Então vamos começar essa reflexão pensando nisso. E Guimarães vai dizer alguma coisa a respeito aí. Bom dia a todos na paz de Cristo Jesus. Isso é um tema muito abrangente, pastor. Além da realidade que todos nós já conhecemos, o Brasil ele necessita do melhor em todos os aspectos: de saúde, de educação, de segurança, de igualdade social. E esse contexto negativo em que nós estamos inseridos, infelizmente o Brasil tem sido destaque nas mídias, a nível internacional de crise, principalmente no contexto político, social. Mas eu creio, baseado nas Escrituras Sagradas, que a causa primária de todos esses detrimentos, de todos esses caos que nós atravessamos, é a ausência de Deus. Pois toda e qualquer nação que não prioriza Deus, e aí eu digo também em todos os aspectos, ela irá passar, infelizmente, pelo que o povo brasileiro está passando neste momento. Então o que o Brasil precisa é de priorizar Deus.
é de colocar Deus em primeiro lugar, no contexto social, no contexto político, enfim, em Todas as tudo áreas, né? é priorizar a Deus. Então, é este o Brasil que nós estamos querendo que seja de fato o Brasil. O Brasil onde Deus reine no coração de cada cidadão dessa terra. Valeu, um abraço a todos. A realidade que a gente vive nesse país, de fato, denuncia tudo que Guimarães colocou aqui, né? A realidade que a gente vive no contexto social, político, moral e até mesmo espiritual da nossa nação, reflete de fato o que ele acabou de dizer, a ausência de Deus. Deus está distante da vida de muitas pessoas e em muitos lugares do nosso país. Há um texto na Bíblia, se não me falha a memória, no livro das Crônicas, né? Capítulo 7, primeiro livro, em que Deus, quando fala para a nação de Israel, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, embora essa palavra seja algo bem específica para a nação de Israel, mas é uma palavra para um povo, para uma nação. E nós temos certeza de que nessa nação existe um povo, o povo de Deus. Na verdade, esta nação é uma nação que pertence ao Senhor. É uma nação que tem como fundamento de vida religiosa, que impera aqui no país, não no sentido de imposição ou de querer suplantar ou subjugar nenhum credo religioso, mas todos sabemos que o país é um país cristão. É um país onde as pessoas acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia, acreditam em Deus. O que me chama a atenção é que, a despeito disso, nós estamos enfrentando uma realidade, nos contextos já falados aqui, muito difícil, né? O país está aí se recuperando de uma recessão grave, e graças a Deus que, apesar da velocidade vagarosa com que isso está acontecendo, mas a gente observa sinais de que está havendo uma restauração. E eu não tenho dúvida de que é Deus tratando com a nação, tratando com o país, em razão dessa distância que muitos estão tendo dele. Então, como iniciei, bem-aventurado é uma nação cujo Deus é o Senhor. E não falamos aqui no sentido de que o Brasil tem que ser cristianizado. Pelo contrário, essa questão é uma questão muito pessoal, porque ninguém é forçado, ninguém é obrigado a ser um cristão, a seguir a Cristo. Isso aí é uma coisa que cada um precisa tomar iniciativa pessoal, se é algo voluntário, sem nenhum constrangimento. Nem mesmo Jesus quer isso. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não força ninguém a ser um cristão, a segui-lo. Isso é você e eu que devemos decidir. E a realidade do nosso país reflete justamente essa necessidade de Deus, de termos Deus nas nossas vidas, de termos Deus na nossa nação como prioridade em todas as áreas, porque se isso não for assim, a gente pode desejar o país de uma educação melhor, o país de uma saúde melhor, o país de uma política melhor, o país de um contexto social melhor, de uma distribuição de renda melhor, mas não vai adiantar. O que muito vai trazer de benefício vai ser apenas no contexto social da vida das pessoas, que as pessoas vão ter, por certo, uma dignidade de vida no que diz respeito às questões materiais, mas espiritualmente estarão fadadas mesmo assim ao fracasso, à derrota. Porque, a exemplo disso, nós temos os países europeus que nos séculos XVI, XVII, XVIII foram alvos de grandes avivamentos, alvos de grandes moveres de Deus, onde, a exemplo da Inglaterra, houve um período, se não me falha a memória, onde John Wesley pregava naquela região, naquele país, chegou ao ponto de não existir bares abertos, né? Os bares fechavam e as pessoas temiam a Deus e as pessoas buscavam a Deus
Mas se você hoje for olhar para aquele país ou para aquele continente, você vai ver uma realidade totalmente avessa hoje àquela daqueles séculos passados, onde os cristãos muitas das vezes eram identificados como quakers, né? Extremes e cheios da graça de Deus, do poder de Deus, viviam uma vida completamente entregue a Deus, né? Países onde de fato Deus era priorizado. Hoje não. Hoje o que impera é o materialismo, o relativismo e na verdade até o ateísmo, porque em muitos países daquele continente do mundo hoje já estão se identificando como um país pós-cristão, né? Um país que não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de Cristo, não quer mais saber das coisas de Deus. E a gente vê a realidade que ocorre lá, países sendo alvejados por terroristas, países sendo alvejados por catástrofes naturais. Claro que essa realidade é uma realidade que ocorre com todo mundo, mas a frequência com que isso ocorre em uma nação denuncia o desagrado de Deus. A gente vai observar na Bíblia vários fatos como esse, em que uma nação se portava dessa forma, alheia às coisas de Deus. Deus enviava juízos, submetia essas nações a outras nações como estado vassalo e ficavam subjugadas. Então, gente, a nossa reflexão de hoje é essa. Nós queremos sim um país que a educação seja olhada com devido cuidado, que a saúde esteja sendo priorizada para que a gente não encontre nos nossos hospitais essa loucura que a gente vê aqui, inclusive no nosso estado, corredores cheios de doentes, corredores cheios de gente sendo mal atendida, gente que fica às vezes ali semanas precisando de um atendimento e não consegue, pessoas que vão para postos de saúde enfrentando filas pela madrugada e às vezes não consegue nem alcançar uma senha para ser atendida. Então a gente deseja sim um país que saúde, educação, segurança e tantos outros itens que são importantes para a nossa sociedade sejam priorizados. Mas o país realmente precisa de uma coisa que é vital, priorizar Deus. Guimarães disse aqui que essa deve ser a prioridade número 1 de todos os brasileiros, de toda esta nação, colocar Deus em primeiro lugar. Porque só assim nós vamos de fato ter essa bem-aventurança que diz o salmista, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então ficamos por aqui nesta reflexão, que ela seja útil para você, pense nisso, busque a Deus. Deus pode mudar o quadro do nosso país, mudar essa realidade da nossa nação e nos dar dias melhores, de fato sermos bem-aventurados por Ele, por priorizá-lo, por termos Ele como nosso Deus, que a despeito de existirem muitos deuses no mundo, só um é verdadeiro, é o Criador dos céus e da terra. E é isso que devemos buscar, isso é que deve ser o objeto da nossa fé. Então, ficamos por aqui, até o próximo Pedal com Fé. Guimarães dando aí a sua saudação de despedida. Então vamos pedalar, ainda tem mais uns 25 km pela frente. Fique com Deus, até o próximo Pedal com Fé.